Muito boa noite a todos, queridos amigos, irmãos, das lutas e aprendizados desta terra. Espero que estejam me ouvindo bem. Caso alguém possa dar um sinal, eu agradeço. Está feito. Muito obrigado. Então, mais uma vez, sejamos todos muito bem-vindos à casinha, Caminho, Verdade e Vida, essa casa querida, cristã que nos acolhe, que nos fortalece, que nos auxilia, as luzes do Mestre. E nessa noite nós temos uma reflexão em torno do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que esse capítulo é intitulado, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ou já em outras palavras, não coloque a vela debaixo do cesto. E nós vamos explicar mais uma vez a figura, estamos estudando esse capítulo. Na noite de hoje, especificamente, temos que conversar sobre os itens de 8 a 10 do capítulo. Então, de novo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos buscar entender nesses itens o que Kardec, com os guias da codificação e da humanidade, nos ensinam, explicando os ensinamentos maiores do Mestre Jesus. Vamos, então, aos trechos do Evangelho bíblico. Aqui nós temos Mateus e Lucas, que embasam o capítulo, que é bacana a gente relembrar o que está aqui, foi registrado nas falas do Cristo. Então, começa aqui com a seguinte colocação. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, no contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos os que estão na casa. Então, mais uma vez, isso está em Mateus 5,15. Jesus, utilizando uma figura, classicamente simbólica, metafórica, e nós sabemos que candeia é uma palavra, tem outras traduções que falam luzerna, palavras estranhas, mas era a vela da época, a vela que era usada nessa região da Palestina, na época que Jesus estava entre nós como homem, encarnado. E é uma vela, hoje ainda temos a vela, com a parafina e a chaminha na ponta. Naquela época ela era um pouco diferente, era uma vela, parece aquele objeto que nos contos dos desenhos se esfrega para vir o gênio para você fazer os pedidos, A lâmpada do gênio, lembra a lâmpada do gênio? Então, essa vela era assim, ela tinha um paviozinho na ponta, aquela tampinha, você abria e jogava o óleo ali dentro, que era o combustível da vela, fechava, acendia, e essa era a vela da época mais usada na Palestina. Então, candeia é a vela, é o que iluminava na época. É o que iluminava na época as casas e os ambientes. E alqueire é um cesto aqui, nessa utilização de Jesus, a origem da palavra é árabe, e significa um cesto mesmo de quadrado, podia ser um pouco mais triangular ou redondo, onde se colocavam coisas embaixo para proteger, muitas vezes, a própria vasilha com o azeite, ou com o óleo, que era o combustível das velas. Colocava na casa, embaixo do cesto, ali para proteger. Então, alqueire um cesto, onde você coloca as coisas embaixo, esconde, protege, cobre. E o candeeiro, por fim, era um ganchinho ou uma prateleirinha que ficava bem ao lado da porta, normalmente no cômodo principal das casas, onde você punha a vela ali em cima ao chegar, então ela acabava iluminando toda a casa ou todo aquele cômodo ou conjunto de cômodos, É que as casas tinham cômodos muito conjugados na época. Então é isso. Basicamente, essa é a linguagem. Nós temos também uma retratação do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, vamos a ela. A gente vê, inclusive, a concordância dos evangelhos, nos registros. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, ou uma vela, ou uma luz, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vamos ver, o registro de Lucas já é mais abrangente, mais completo, no capítulo 8 de Lucas. Mas você vê que as figuras são as mesmas. É a candeia, a vela, e esconder, colocar debaixo da cama, debaixo do vaso,
mas não, colocar sobre o candeeiro para que ilumine. Todos que ali cheguem vejam a luz. É interessante que Lucas começa dizendo que depois de ter acendido, ele usa até a ação, o verbo de acender a luz. E aí nós temos, portanto, o item que vamos conversar nesta noite, que é o item 8, onde há mais um registro do Evangelho de Mateus, que aqui Kardec e os Espíritos Superiores trazem no capítulo, que diz o seguinte: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E, nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Então, esse, na verdade, é realmente o trecho de reflexão que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, que é o nosso objeto da noite. Então, basicamente, o título é Não vades ter com os gentios, ou Não vai com os gentios. E nós queremos, dentro desse contexto das figuras de vela escondida ou iluminando a tudo e a todos, entender esse trecho. Né? Basicamente, aqui, e os Espíritos Superiores nos explicam, o mestre está ensinando e orientando os apóstolos e, consequentemente, o registro para toda a humanidade aqui estamos estudando nessa noite, no ano aí calendário 2025, sobre fazer uma revelação da luz gradual, ou seja, a verdade, que é o símbolo da luz aqui, na parábola ou na metáfora, luz é verdade. Verdade é Deus, a fonte absoluta de tudo. Então, a verdade, a luz, ela deve ser revelada ou deve iluminar a humanidade gradualmente, aos poucos, respeitando muito e profundamente a maturidade dos seres que aqui estão vivendo. Então, não adianta você simplesmente fazer uma revelação total da verdade, ou a luz máxima possível, no símbolo da luz, para toda a humanidade do planeta ao mesmo tempo. E aí nós vemos o amor e a consideração do Pai Celestial com as criaturas, que não usa a força, mas usa o tempo, usa o tempo. E aqui Lucas faz alguns registros, né, naquele trecho que lemos, onde ele fala que nada que está oculto permanecerá oculto para sempre. Nada. Tudo será revelado a seu tempo. Então, a primeira base da reflexão é essa revelação, ou essa iluminação da humanidade, do planeta, que é feita e deve ser feita de forma gradual, respeitando a maturidade e a condição de cada ser ou cada geração que aqui passa na Terra. E ele diz que, um momento, tudo virá à tona. Então, nós queremos aproveitar esse ensejo de Lucas, ir até o Livro dos Espíritos, para complementar esse entendimento. E nós temos aqui na questão 11, que eu achei bem interessante para colocar aqui no contexto desse pensamento, que diz o seguinte, a questão 11. Pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Olha a profundidade da pergunta. Será um dia dado ao homem compreender o mistério de Deus? E a resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele, né, o homem, o ser humano, que não é homem de gênero, é o ser humano como um todo, ele o verá e compreenderá. Ou seja, sim, existe um momento que o ser espiritual atinge tamanha perfeição, torna-se um espírito puro, portanto, aproxima-se de Deus, e aí passando a vê-lo e compreendê-lo. Nem podemos, assim, sonhar com isso, o que isso significa, mas é fato. E temos aqui a questão 17, para complementar também esse pensamento, onde tem a pergunta:
É dado ao homem conhecer o princípio das coisas, e muda um pouco o enfoque da pergunta. É dado ao homem, que o ser humano, conhecer o princípio das coisas, que coisa? Todas as coisas criadas por Deus que nós temos percepção e acesso. Né? E a resposta dos guias da humanidade é não, não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado neste mundo. Olha o detalhe. Não neste mundo, mas em outros mundos mais evoluídos, mais aperfeiçoados, onde habitam espíritos superiores, e lá chegaremos um dia fatalmente, lá sim, pode ser revelado ao homem o princípio das coisas, ou pelo menos de muitas coisas. E para fechar, na 18, temos o seguinte, um segundo. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Ou seja, hoje está oculto. Um dia, estamos falando, né, de vir a verdade à tona, da verdade divina ser colocada a toda a humanidade, da luz iluminar todo o planeta. Então, aqui a pergunta: penetrará o ser humano um dia o mistério das coisas que hoje estão ocultas a ele? E a resposta é: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura ou se aperfeiçoa. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, nós não temos condição hoje, não temos competência moral, intelectual e espiritual para compreender muitas coisas. Uma criança não pode compreender o que o adulto pode compreender, não é? E o que é bonito disso tudo, e a gente avançar um pouco no raciocínio, é pensar que, primeiro de tudo, o próprio Criador Supremo do Universo faz assim. E aqui, o seu representante maior na Terra, Jesus, governador espiritual do planeta, também está orientando aos apóstolos que façam assim. Nós vamos avançar mais nesse raciocínio, mas aqui estamos falando, o próprio Criador revela gradualmente. E nós podemos ter uma percepção disso mais fácil, pensando da própria forma com que a doutrina espírita traz o entendimento das três grandes revelações da lei de Deus. Primeira revelação lá, né, com Moisés. Segunda revelação, o próprio Jesus encarnado, vivendo as leis do Pai aqui na Terra. E a terceira revelação, o Consolador enviado pelo Pai por ele prometido, a doutrina espírita, que explica todas as coisas que Jesus não podia explicar à época. Mas se nós fizermos aqui um panorama um pouquinho maior, podemos pensar todos os grandes missionários enviados pelo Cristo à superfície da Terra, ao longo aqui da história da civilização mais recente. A gente pensar em Krishna, que é lá para os... Não tem data precisa, Krishna na Índia, Krishna, né? 3, 4 mil anos antes de Jesus. Hermes Trismegídio, no Egito, longe também, 3.000 antes de Cristo, talvez. Depois Moisés, 1.300, 1.500 antes de Jesus. Olha como nós temos já, e temos registro disso. Lao Tse na China, Confúcio também lá para 600, 500 antes de Cristo. O Buda, Siddhartha Gautama, na Índia, de novo, né? Lá para os 500 também antes de Cristo. Depois na Grécia, Sócrates, Platão, o próprio Cristo, no ano que passou a ser o ano zero. Francisco de Assis, por exemplo, na Itália, lá no século XII, depois de Cristo. Allan Kardec, por que não? Na França, século XIX. E outros também podem ser citados. Aqui eu tentei pegar rapidamente alguns grandes nomes, para a gente ter ideia de como Deus, pelo Cristo do planeta, vai trazendo grandes profetas, espíritos muito evoluídos, para ir gradualmente revelando a verdade ou espalhando a luz para os homens do planeta. Gradual. Eles vêm, voltam, vêm e voltam. Primeira lei, primeira grande revelação, segunda grande revelação, o próprio Cristo veio para ser de forma incomparável à vivência das leis de Deus na Terra, depois a doutrina espírita, e aí vai. Outros virão, outros virão.
Então, vemos que o próprio Deus faz assim. Revela gradualmente, respeitando. Amadureceu um pouco mais? Agora eu vou te revelar um pouco mais da verdade. E o melhor dessa história, gente, é que a verdade é sempre uma boa notícia. Graças a Deus, não é? Vemos aí Jesus, não é? E o próprio mestre, é importante a gente pensar, e Jesus, que é o grande representante do Criador aqui para nós, a humanidade do planeta Terra, como ele fez? No que ele revelou enquanto esteve encarnado entre nós há 2000 anos. E podemos ver, e é assunto também desse capítulo, que Jesus fez uso das parábolas, das figuras, das metáforas e das histórias para justamente ocultar parcialmente a verdade, porque se ele viesse e falasse tudo o que ele sabe como o espírito de máxima grandeza que ele é, um arcanjo dos arcanjos, ia cegar todo mundo. Nós não estávamos preparados para tanta luz. Então, na sua sabedoria incomensurável, Jesus foi dosando. Então, muita coisa que ele queria deixar de ensino, e deixou, ele ocultou parcialmente com as histórias e figuras das parábolas. Então, ele falava muito por metáfora, muito por parábola, né? Porque quem tinha condição de penetrar naquele ensinamento, entendendo a parábola na época, ia entender. Quem não tinha, não ia poder compreender e também não ia fazer mau uso. Não ia virar motivo de sarro, de sarcasmo, de agressão, de injúria. Porém, a história fica e os símbolos, eles permanecem e atravessam o tempo. Então, por exemplo, 2000 anos depois, nós, espíritas e de muitas outras religiões e doutrinas no planeta, estamos ainda estudando e tentando extrair a essência das parábolas de Jesus. E aí você vê a genialidade crística, né? Um espírito de máxima grandeza. Ele deixou para realmente ir sendo estudado e compreendido conforme amadurecíamos. E aqui estamos ainda as estudando. Cada vez que você estuda, algo novo você descobre na parábola de Jesus, nas parábolas, né? São muitas, são várias, dezenas. Então, o próprio Cristo também revelou o que podia e ainda gradual, com carinho, com respeito ao nível intelectual, moral e espiritual nosso à época que ele esteve aqui em corpo. E aí nós vamos ver que na passagem, que é a base do estudo da noite, que é o item 8 do capítulo, Jesus está dizendo para os seus 12 apóstolos, para os 12, dando orientação para eles irem pregar, sem ele, nesse caso, eles iam sozinhos, os 12, enfrentar o desafio, e Jesus deixou claro para eles, não procurem os gentios, ou seja, os não-judeus, né? E nem entrem na casa dos samaritanos, também, no caso, uma parte da população que não seguia as mesmas linhas de pensamento. Ele fala, vá então antes nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ali. E onde você for, pregue, que o reino de Deus está próximo. E aqui agora a gente começa a entender que Jesus está dando uma orientação no sentido de, olha, começa por quem está em condição de ver e ouvir a verdade que estamos aqui revelando. Ou que eu, Jesus, estou aqui revelando em nome do Pai. Porque esses aí, as ovelhas perdidas da casa de Israel, são os próprios judeus, os israelitas, que já tinham, né? Porque receberam a primeira revelação de Moisés, então tinham uma concepção um pouco mais apurada de um Deus único, das próprias leis dos 10 mandamentos, tinha uma espiritualidade ainda acanhada, mas maior do que os outros povos da época. Então, ali, o solo era um pouco mais fértil para você plantar as sementes da verdade, ou as sementes do evangelho, que nada mais é do que a verdade divina revelada aos homens. E não que havia, importante entender, não que havia qualquer tipo de exclusão por parte de Jesus, imagina. Jesus, o amor em pessoa, excluindo algumas ovelhas do seu rebanho. Claro que não. Não faz sentido isso.
Não há exclusão nem desprezo. Jesus, na verdade, está respeitando amorosamente a condição do coração de cada um. Dizendo, olha, vai aqui, porque aqui eles estão em condição de ouvir o evangelho. Aqui ainda não. Tem que esperar mais tempo. Tem que esperar mais tempo. Né? Então, Jesus orientando os apóstolos a fazerem a mesma coisa. Revela gradualmente. Respeita onde está cada um. E, por fim, aí a essência, o núcleo da reflexão da noite, dessa parte do capítulo é, olha, essa mesma orientação de Jesus, essa mesma forma de operar de Deus, que o mestre fez igual e orientou os apóstolos, a mesma orientação serve para os adeptos, estudiosos, seguidores do Espiritismo. A mesma. Tem que ir com calma, tem que ter a sensibilidade de saber onde e com quem você vai revelar as verdades que te chegam pela doutrina, pelo Evangelho do Cristo. Isso é interessante que nos explica um pouco que é um assunto, às vezes, claro, às vezes controverso, dentro da própria doutrina, não é da doutrina, perdão, dentro do movimento espírita, que é por que os espíritos superiores não fazem uma revelação mais ostensiva da realidade do espírito imortal para toda a humanidade do planeta de uma vez só. Por que é que não começa a ter aparições espirituais em todos os pontos do planeta para provar para todos, através dos sentidos físicos, que somos espíritos imortais? Por que não? Claro que isso é uma análise delicada, mas aqui a gente entende a base do porquê não. Que é importante, para nos acalmar, a gente entender como a doutrina também vai fazendo o caminho de formiguinha para montar o grande quebra-cabeça, leva tempo. Por isso que ela não é divulgada ostensivamente às ruas, onde não há aparições ou fenômenos físicos em todo lugar. Começou lá com as mesas girantes, na França, os fenômenos físicos lá nos Estados Unidos com a família Fox, e aí todo o processo de codificação da doutrina, e assim segue, espalhando. Mas você vê o respeito, a sutileza e a sensibilidade dos maiores, do alto, refletindo a própria sensibilidade do Criador, em colocar a luz ou a verdade gradualmente, conforme é possível colocar para a humanidade, sem violentar mentes nem corações. É impressionante isso, gente, porque se a gente pensar, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus criou o universo. Então, se ele quiser revelar ele para a sua criatura, ele revela. Mas ele não faz. Ele respeita o amadurecimento, com calma. Isso quer dizer que nós temos que atuar dessa forma também. E aqui nós temos, no final do capítulo, a seguinte reflexão de Kardec com os espíritos superiores, que vale a gente ler um pedaço. Diz assim, só para referendar o que eu tenho falado aqui, essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, zombadores, obstinados, os adversários interessados, são para eles, os espíritas, né, o que eram os gentios para os apóstolos. Que, pois, a exemplo destes, a exemplo dos apóstolos que receberam a orientação de Jesus, procurem, né, os espíritas, procurem primeiramente fazer seus discursos de conversão, que está usando a palavra prosélito, entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra e cujo número é grande. O número é grande. Sem perderem tempo, olha a expressão, gente, sem perder tempo. Olha a linguagem moderna, né, da doutrina. Com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo,
em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa da realidade do espírito imortal. E aí ele vai fechando o raciocínio. Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença. Deixa quieto quem não quer ainda. Está escrito aqui. Não é indiferença isso. Mas, na verdade, é de boa política. É de sabedoria. Chegar-lhes a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Que falamos do trabalho de formiguinha que vai montando o quebra-cabeça planetário. Nós não temos noção desse processo, gente. É uma ingenuidade a gente achar que a gente tem alguma noção do que o Cristo está fazendo para divulgar a verdade no planeta Terra. Não temos, mas podemos acreditar e confiar. Aí estes julgarão que aceitam voluntariamente. Eles vão achar que, na verdade, não foi uma pressão externa. Eles mesmo decidiram acreditar e ouvir e ver. Né? Então, aí fica bom. Esse é o pensamento. E o que é interessante isso aqui, também a gente pensar? Nas famílias e nos amigos, ou dos mais chegados da nossa vida. Porque ainda mais, pega espírita iniciante, embora todos aqui sejamos mais ou menos iniciantes no Evangelho, mas tem gente aí com, já muito bem rodado no espiritismo de várias décadas, e quer converter todo mundo. Vê a luz contra a verdade, se deslumbra, né? O que é muito bom, começa a sua transformação em cima dos valores do Cristo, do Evangelho, à luz da doutrina, aí quer que todo mundo venha junto, principalmente os mais próximos, os mais amados. Se você está bebendo dessa fonte de luz, você quer que os teus amados bebam também. Aí você começa a querer converter todo mundo dentro de casa. Aí é uma confusão, porque não funciona assim, no geral. Aí você começa a ver as barreiras, fala, nossa, não vai, né? Não vai funcionar assim. Aí você começa a ver que não funciona. E aqui, os maiores estão nos ensinando desde mostrar como o próprio Criador Supremo faz, como Cristo faz, e que o Espiritismo faz, e nós, como propensos adeptos da doutrina, temos que fazer também. Não adianta, não dá. Espiritismo não é imposto. Não dá para impor o Espiritismo em cima de nenhuma alma. Essa é a lição central. Não dá para impor espiritismo. Nós temos que respeitar e ter a sensibilidade, a sabedoria de entender onde o terreno é fértil e onde é árido. E não adianta, eles falam aqui, não perca tempo. Não perca tempo querendo mostrar coisa para gente que não quer ver e ouvir. Use esse recurso, ao contrário, onde e com quem há uma abertura clara para ver a verdade ou para receber a luz, agora na figura lá da vela. Né? Aquela vela de Jesus, registrada por Mateus, por Lucas, essa vela, a candeia, é a luz que nós estamos acendendo dentro de nós, através das influências da doutrina espírita, que nos conectam, reconectam com o Evangelho do Cristo, que é a verdade divina. Essa luz, nem que for menor que um vagalumezinho, uma luzinha, mas está acendendo aí? Então Jesus está falando, olha, presta atenção, não esconde embaixo do cesto, não esconde, não deixa guardado dentro de você isso aí, dentro do teu quarto, põe em cima do candeeiro, onde todo mundo vai enxergar essa luz sua. Então nós temos conclusões. Como falamos, gastar energia em solo fértil. Não devemos perder tempo achando que nós vamos ter a genialidade, que nem o Cristo faz assim, de abrir portas que estão fechadas. Pela insistência, ou pela argumentação inteligente, ou por mostrar fatos. Não funciona assim. Pelo contrário, você é capaz de amar esse irmão? Então respeita o momento dele. Não está na hora ainda. Então, não nos preocupemos com os cegos e surdos. Isso é muito sério, porque a gente perde, às vezes, muito tempo em cima disso. O próprio movimento espírita, às vezes, perde. E, como falamos, atenção aos familiares e amigos, que esses são os primeiros que a gente quer impor
a doutrina, impor a nossa crença, a nossa forma de enxergar o evangelho. Quem impor? Não pode. Lembrar que Deus, o Criador Supremo, inteligência suprema, amor infinito, não força nada sobre a criatura. Ele usa o tempo. Entendendo que a hora de cada um inevitavelmente vai chegar. Então, se tem alguém perto de você que não está conseguindo, não está querendo, está sem vontade ou sem condição de enxergar o que você está começando a enxergar, não fica preocupado, não se perturba. Deus conduz. Então, conclusão da conclusão. Se você dormiu até agora, não tem problema. Primeiro, não esconda sua luz. O que quer dizer isso na prática? Que é a metáfora lá que a gente leu. Obra, age, trabalha, exerce o amor, caridade, vive o amor que você já aprendeu, pela glória que você tem de ter tido contato com o Evangelho do Cristo, entendido um pouco daquilo. Primeiro é isso, obra, faz, constrói, trabalha, não deixa, não fica quieto só fazendo prece, oração e meditação dentro de casa. Põe a mão na massa. É assim que a gente vai sensibilizar os outros, com obras. Esse é um A. Ponto B, palavra. Palavras. Palavras têm poder. Quanto que o Mestre Divino usou das palavras para nos instruir. Então, palavra tem poder. Ensina, divulga, compartilha o que você aprendeu. As verdades que chegaram até você pela santa doutrina, que te reconecta com o Evangelho e com a verdade. Então, essa luz espalha, põe no candeeiro, não guarda para você esse conhecimento dentro da cabeça, do coração, põe para fora. É isso que o Mestre está falando. Esse é um pilar. Segundo, só tem dois. Primeiro, vamos falar, não guarda. Compartilha. Obra e fala. Divulga. Segundo foca só ao fazer isso tudo em quem está disposto com vontade de ouvir, de ver e de ter contato com a verdade. Quem quer realmente abrir as portas para a luz. Quem quer se transformar, quem quer crescer espiritualmente, quem quer mudar a sua vida, quem quer adquirir outros valores e outras prioridades. Foca nesses irmãos. E deixa os outros quietinho. Deus está agindo com cada criatura do universo infinito. Lembrar, a luz não entra em porta fechada. Ela entra em porta que voluntariamente está sendo aberta no coração de cada um. É isso. Essa é a lição desses itens. Para a gente fechar de uma forma mais bonita, né? Vamos para Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele diz assim, a frase célebre das muitas de Emmanuel, por Chico, né? O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, se você teve o privilégio, não importa aqui, é mérito, não, esquece isso, gente. Isso é orgulho velado. Se você teve a bênção nessa encarnação de ter contato com estas verdades, com estas luzes do Mestre planetário, compartilha com os irmãos que estão dispostos a ouvir, a ver e enxergar a luz. Não guarda para você. Foca neles, que aí vai ser fecundo o processo no planeta. E último do último, vamos para o Mestre de novo, onde essa parte, né, vem do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e onde ele vai falando, né, está no capítulo 5 de Mateus, que nós somos o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí fala, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, e vem a passagem que Kardec puxa para o capítulo, né, mais no velador, e dá luz para todos que estão na casa, e o mestre termina assim, depois das bem-aventuranças. Assim, então, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É assim que o mestre termina esta parte do raciocínio. Muito bem, amigos. Espero que tenha sido útil. Vamos agora seguir com
com os trabalhos da noite, com os tratamentos, com as ajudas que viemos buscar junto aos mentores da casinha, com o passe virtual, e depois do passe virtual nós fazemos, então, uma prece de encerramento, tá bom? Até mais.